Paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre a questão de nos entregarmos a Deus de forma a cumprirmos aquilo que Ele deseja que nós façamos de acordo com a sua vontade. Hoje nós temos os mandamentos de Deus para poder respeitar e obedecer, e quando nós obedecemos, recebemos de Deus as dádivas e as graças que nós tanto precisamos. Porém, quando nós pegamos a primeira leitura de hoje, nós notamos muito bem que a história que é referida está a participação de Elias e do rei Acabe. O rei Acabe não obedeceu às leis do Senhor, não obedeceu às regras que ele o impôs a cumprir e assim acabou sofrendo as consequências por isso. Elias, alertado por Deus, pediu que levasse a ele um recado. E o recado seria que ele pagaria por aquilo que ele cometeu de errado durante a sua trajetória de vida, não respeitando os mandamentos de Deus. Como sabemos muito bem, pecado é basicamente desobediência. Toda vez que nós desobedecemos uma regra, uma lei, nós estamos em pecado. E quando se refere às coisas do mundo, quando nós desobedecemos alguma lei, nós somos criminosos. Então, na vida espiritual, aquilo que você desobedece é pecado, e na vida dos homens, no nosso dia a dia, a vida que nós vivemos no plano terrestre, de acordo com as nossas regras, é um crime quando nós desobedecemos uma lei. E todas as vezes que nós desobedecemos uma lei, nós temos que pagar por elas. E cada situação cobra da sua forma. E Deus cobrou de Acabe, dizendo a ele que ele perderia a sua prosperidade. Ele, recebendo essa notícia de Elias, ficou triste, entrou em lamentação, e Deus percebeu isso nele, percebeu que ele havia se arrependido do que ele havia feito e não quis colocar a sociedade à prova dos pecados dele, decidindo assim esperar o tempo correto, onde vem ao nosso encontro aquele ditado até muito popular que diz que aqui se faz, aqui se paga. Deus prometeu que a próxima geração do rei Acabe pagaria por aquilo que ele havia cometido de pecado durante a sua trajetória de vida. E como nós sabemos muito bem, muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes nós decidimos nos desfrutar de certos pecados e acabamos colhendo frutos disso até mesmo numa gravidez, que é o caso que é contado na história do rei Acabe, que as suas próximas gerações colheriam pecados disso. Às vezes nós nos desfrutamos de pecados que trazem doenças para o nosso corpo que podem prejudicar os filhos futuros que nós teremos em nossas vidas. E assim acabamos levando essa herança do pecado que nós cometemos pela desobediência de não fazer aquilo que Deus nos convidou a viver. Por isso é importante respeitarmos as regras de Deus para não sofrermos as nossas consequências no futuro, para que as próximas gerações não venham colher frutos ruins daquilo que nós plantamos de ruim em nossa trajetória de vida. Às vezes, nós não iremos colher durante a nossa vida frutos ruins, mas as próximas gerações acabam colhendo. Nós sabemos muito bem que existe uma questão espiritual dentro disso, que quando nós não respeitamos uma lei de Deus, nós estamos em pecado, e estando em pecado não temos a oportunidade de ser salvos, de receber a vida eterna. Então é essencial nós compreendermos isso para que, mesmo sabendo que as próximas gerações possam sofrer as consequências disso, nós temos que entender que nós já estamos condenados se não nos arrependermos. Acabe, como sabemos muito bem, ele se arrependeu de todo o seu coração, mas aquilo traria para ele consequências futuras para os seus familiares. No mais, essa é a nossa explicação da primeira leitura. Vamos para uma explicação do nosso Salmo responsorial de hoje. O nosso Salmo responsorial vem trazer o seguinte refrão: Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Esse é um pedido de socorro a Deus porque a pessoa reconheceu os seus erros
E quando nós reconhecemos que estamos errados e que estamos em pecados, a primeira coisa que nós temos que fazer é pedir misericórdia ao Senhor, porque senão facilmente seremos condenados a perdermos a nossa salvação espiritual por conta dos pecados que nós plantamos e colhemos em nossas vidas. É claro que nem todos seremos salvos, nem todos nós alcançaremos a vida eterna, porém, aqueles que souberem e reconhecerem que Deus é o Senhor e praticarem ao máximo os mandamentos de Deus, obedecendo às regras que nós compreendemos muito bem que só nos ajudam a viver em uma sociedade que traz a paz, a perseverança e o amor, é que nós poderemos ser salvos e alcançar a vida eterna. Infelizmente, nós hoje estamos numa sociedade que está contaminada pelo pecado. Querem praticar maldades, não gostam das pessoas, tentam manter o máximo possível afastadas das pessoas, principalmente porque são egoístas, gananciosas e desejam só para elas o sucesso, uma vida melhor e uma vida boa. Como nós sabemos muito bem, a vida boa que nós pensamos ser uma vida boa é, na verdade, uma vida materialista, e Jesus Cristo a todo momento nos ensina que não é a vida materialista que irá nos salvar, mas a vida espiritual. Não que nós não possamos desejar ter bons recursos na nossa vida, mas é que nós precisamos primeiramente fortalecer o nosso espírito para compreender que não é a vida material que faz a nossa salvação, mas sim ajudar o próximo, a prática do amor, do respeito e assim por diante. Se você decidiu viver uma vida materialista, você tem que compreender que precisa praticar o amor acima de tudo. É claro que você pode ter riquezas, pode ter bons recursos em sua vida, mas jamais pisar em cima das pessoas, maltratar as pessoas ou conquistar as coisas de forma corruptível. A conquista sempre tem que ser honesta, de forma a amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos lembrar um ditado popular muito conhecido: fazer o bem sem olhar a quem. Jesus Cristo nos orienta na nossa leitura de hoje a praticarmos o amor com qualquer pessoa, e não somente com aqueles que nós achamos que merecem. E geralmente nós só queremos dar amor, ajudar as pessoas que nós conhecemos. Um exemplo bem comum é às vezes empréstimos que as pessoas fazem. O empréstimo, ele geralmente é feito às pessoas que nós confiamos que irá nos devolver esse dinheiro. Por que isso acontece? É porque não queremos ter prejuízos materiais na nossa vida. Então, o que a palavra de Deus nos ensina é: nós devemos ajudar a todas as pessoas. É claro que se você não tem condições de ajudar, você não deve ajudar, porque você precisa primeiro olhar pelos seus familiares. Isso é prática comum nossa. Se você tem condições de ajudar a sua família, seus filhos, seus pais, manter uma alimentação boa dentro da sua casa e lhe sobra alguma coisa, aí sim você poderá emprestar a alguém, e o empréstimo deve ser feito sem esperar que a pessoa te devolva esse dinheiro. Essa é a prática convidada por Jesus Cristo, de não se apegar ao materialismo. Mas é claro que, se você irá emprestar preocupado com que a pessoa devolva, é melhor que não empreste. É melhor que você aprenda a encontrar a sua paz interior em relação ao materialismo antes de fazer isso. Caso contrário, você irá perder a sua paz interior, emprestando esse dinheiro, e caso essa pessoa atrase o pagamento, você ficará perturbado porque talvez precise dessa quantia de dinheiro que havia emprestado. Então, é aconselhável que você nem empreste, mas mantenha-se com esse dinheiro de forma a compreender que, na hora certa, você entenderá que a prática do amor deve ser feita ao desapego do material. Cristo vivia com a sua comunidade, com seus amigos, que eram exatamente desprendidos dessas coisas. E nós sabemos muito bem que a corrupção
que aconteceu dentro do grupo que Jesus vivia foi exatamente com Judas, que tinha muita preocupação com os materiais que eram conquistados, principalmente por cuidar da bolsa de dinheiro que os 12 apóstolos e Jesus Cristo utilizavam para poder ter a sua manutenção diária. Ele sempre queria estar com mais dinheiro e acumulando recursos, sendo que Jesus sempre dizia que devemos nos desapegar do dinheiro. Todos desapegaram, exceto Judas, que nós sabemos muito bem que levou a Jesus Cristo à morte, que vendeu todo o ensinamento, todo o aprendizado que teve com Jesus Cristo por causa de algumas moedas, e assim entregou a vida de Cristo por causa de dinheiro. Nós temos essa tendência muito parecida com Judas de querermos às vezes entregar as nossas coisas por causa de dinheiro. Às vezes o nosso caráter é comprado por causa do dinheiro. Exemplo bem comum é a nossa política. Muitas pessoas vendem o seu voto, pagam por ele, às vezes um bujão de gás, às vezes uma mixaria de dinheiro para poder votar em alguém, vendendo o seu voto e mostrando que é uma pessoa corruptível, que não tem valores. Pessoas que fazem isso podem muito bem trocar, às vezes, Deus por uma atitude pecadora, por uma atitude diabólica, uma atitude errada. Então, nós precisamos de ter convicção com aquilo que nós queremos. Regras são para serem obedecidas e nós temos os mandamentos de Deus. Obedecendo eles, nós teremos caráter, nós teremos disciplina e nós mostraremos a Deus que somos pessoas que sabem respeitar as regras. Quem respeita as regras de Deus não é pecador. Aquele que desrespeita é um pecador. No mais, essa é a nossa explicação da nosso evangelho de hoje. Nós fechamos aqui a nossa liturgia e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.